Oi, segredos dentro de jogos são algo que com certeza instiga a curiosidade de qualquer jogador. Não importa se esse segredo é uma sequência de comando secreto ou um local escondido contendo um item raro. Porque a graça de descobrir um segredo não está em saber o que ele é exatamente, e sim no fato da gente ter conseguido descobrir ele sozinho. O bom exemplo que eu posso dar disso é quando a gente consegue encontrar um easter egg dentro de um jogo. O sentimento de felicidade que nos é proporcionado a saber que isso estava escondido e a gente conseguiu encontrar sem a ajuda de ninguém é muito satisfatório. E isso é algo que Tunic consegue entender muito bem. Tunic é um jogo repleto de segredos. E quando eu falo repleto, ele é repleto de segredos. Desde baús e passagens secretas escondidas, até na forma como vamos os zerar. Só que o que é mais impressionante nesse jogo não é essa quantidade gigantesca de coisas escondidas nele, e sim na maneira como ele consegue esconder e fazer a gente descobrir cada um deles. Sendo algo tão surpreendente que torna a experiência de jogá-lo algo muito único. E por isso, hoje eu quero falar sobre esse jogo, te contando tudo sobre essa jornada cheia de perigos e segredos a serem revelados. Em Tunic, a gente começa a nossa jornada assim, acordando à beira-mar sem nenhuma informação, não sabendo quem somos, para onde devemos ir e muito menos qual é o nosso objetivo dentro desse jogo. E isso é algo que eu particularmente acho muito legal, porque diferente da grande maioria dos jogos, onde a gente já começa sabendo do que o jogo se trata e qual será nosso objetivo dentro dele, Tunic apenas nos arremessa nesse mundo totalmente desconhecido e diz, se vira, forçando a gente a ter que explorar e descobrir as coisas tudo por conta própria. Então, com isso em mente, é exatamente isso o que eu procurei fazer nesse começo. E andando para não muito longe dali, eu acabei entrando em um lugar onde eu encontrei um baú que tinha um pedaço de madeira dentro, que eu resolvi pegar e equipar para utilizar como arma. E que já me foi de grande utilidade, porque logo ao sair dali, eu me deparei com meus primeiros inimigos. E aqui o jogo me ensinou duas coisas. Primeiro, como funcionava o combate dentro dele, e segundo, que ao apertar Shift, a minha mira locava no inimigo, possibilitando focar apenas nele, e também ver a sua barra de vida. E uma coisa que eu acho interessante sobre essa mecânica é que quando fazemos isso, nossa visão acaba diminuindo um pouco, por conta dessas barras pretas que aparecem. O que me fez pensar ao ver isso pela primeira vez, que isso se parece muito quando a gente acaba fechando um pouco os olhos para focar e enxergar alguma coisa melhor, o que faz de certa forma sentido, já que teoricamente é isso que estamos fazendo quando locamos nossa mira. Um detalhe que eu não sei se foi intencional ou não, mas que se for, foi algo muito bem pensado. Bom, depois que eu derrotei todos os inimigos em volta, eu percebi que havia uma porta na direita. Porém, ao tentar abri-la, eu vi que ela estava trancada. Então, eu resolvi ir atrás de alguma chave para conseguir abri-la. E, enquanto eu estava à procura dela, eu acabei encontrando uma estátua de uma raposa rezando em frente a uma chama, que, ao interagir, ela cura minha vida, me fazendo perceber que ela funcionava tipo uma bonfire em Dark Souls. E, olhando para essa estátua, eu comecei a me perguntar quem seria essa raposa e por que existia uma estátua dela aqui. Será que ela foi alguém importante, ou será que ela era algum tipo de deusa desse mundo? Bom, isso era algo que eu não tinha como saber no momento, então eu apenas retomei a minha busca pela chave, seguindo para a esquerda, onde eu encontrei uma ponte de madeira que, ao atravessar, acabou me levando direto para a chave que eu estava procurando. Porém, antes de eu voltar até aquela porta, eu percebi que existia outro caminho atrás da estátua, que, ao seguir, acabou me levando até esse grande portão dourado, com uma estátua de raposa segurando uma espada de cada lado. E, vendo esse portão, eu resolvo me aproximar para interagir com ele. E, quando eu faço isso... Ok, eu definitivamente não estava esperando por isso. Misteriosamente, eu sou teleportado para uma outra dimensão. Na verdade, para ser mais exato, a minha alma foi teleportada para essa outra dimensão. Um lugar etéreo e com um caminho de escadas caindo aos pedaços pela frente, que, seguindo por ele, acaba me levando até um portão azul com um sino de cada lado. E, ao serem tocados, eles abrem o portão à minha frente, permitindo minha passagem. E, enquanto eu caminhava em frente, eu acabei encontrando uma raposa presa dentro de um hexágono, que, ao olhar melhor para ela, eu percebo que ela é aquela mesma raposa da estátua que eu tinha visto agora há pouco. E, ao me aproximar dela, ela acaba acordando e olhando para minha direção, não parecendo perceber que ela estava sendo mantida presa ali. Porém, quando ela finalmente percebe isso, ela começa a socar a parede de dentro do hexágono, fazendo ele reagir e começar a tremer. Nisso, 3 hexágonos de cores diferentes são revelados brilhando no céu.
e enquanto eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, uma luz branca preenche a minha visão e eu retorno para meu corpo, que estava desmaiado em frente ao portão dourado. E ao me levantar e tentar interagir com ele novamente, a única coisa que me aparece é uma mensagem dizendo trancado para sempre. E toda essa situação acabou criando diversas perguntas dentro da minha cabeça. O que exatamente tem atrás desse portão? Que dimensão era aquela? Quem exatamente é aquela raposa e por que ela está sendo mantida presa naquela dimensão? Eu tinha começado a minha jornada já com diversas perguntas, e depois disso tudo, eu acabei ganhando ainda mais perguntas, que me deixaram ainda mais confuso sobre esse mundo. Porém, como ficar pensando nelas não iria me ajudar a respondê-las, a melhor coisa que eu poderia fazer era continuar minha jornada tentando encontrar respostas. Então, voltando para aquela porta e a abrindo, ela me levou até um corredor com um item branco brilhando no chão, que, ao pegar, me surpreende por ser uma página que continha diversas informações sobre o jogo. E esse foi o momento em que Tunic me apresentou a uma das coisas mais criativas que eu já vi dentro de um jogo. Se você é muito novo, você provavelmente não deve ter nem ideia de que junto de jogos acompanhava-se um manual de instruções que continha diversas informações que te auxiliavam em jogá-lo, desde o que cada botão no controle fazia, até detalhes sobre partes do mapa ou inimigos que você iria encontrar. Porém, isso foi algo muito utilizado por volta da década de 80 e 90. A partir dos anos 2000, manuais de instruções passaram a ser vistos por muitos como algo inútil, até chegarmos nos dias atuais, onde eles praticamente nem existem mais. Porque todas as informações que poderiam existir dentro de um manual já são explicadas para a gente enquanto jogamos. Então, qual é o sentido da gente perder tempo lendo sobre como jogar um jogo, se a gente pode simplesmente jogar e ir aprendendo enquanto joga? Porém, é aqui que o criador de Tunic acaba sendo genial com essa questão do manual. Porque Tunic é um jogo que não nos explica nada sobre ele, nem sobre sua história, e nem mesmo o que cada tecla ou botão faz. Mas tudo isso é por um bom motivo, porque todas essas informações a gente conseguirá obter através dessas páginas que estão espalhadas em diversos lugares pelo mundo de Tunic. E, de verdade, isso é uma das coisas mais geniais que eu já vi um jogo fazer, porque pegar a ideia do que é um manual de instruções e implementá-lo como uma mecânica dentro do jogo, onde a gente tem que ir atrás de suas páginas para conseguir aprender a jogá-lo, é algo muito incrível. E se você pensa que você não irá precisar dele para conseguir jogar, eu te adianto que é impossível você conseguir jogar dessa forma, porque tem muitas coisas que você só consegue descobrir por conta dele. Por exemplo, quando eu joguei Tunic pela primeira vez, eu fiquei todos esses primeiros minutos do jogo sem saber como que corria, porque geralmente, se você estiver jogando no teclado, jogos irão setar a tecla para correr no Shift ou no Ctrl. Só que em Tunic não é assim. Então, só quando encontrei a página 13, que explicava que eu tinha que segurar espaço para conseguir correr, que eu aprendi a fazer isso. E dá pra ver como correr é algo bem simples de se fazer, sendo algo que eu poderia ter feito desde o início do jogo. Tipo, não foi uma skill que eu desbloqueei ou ganhei. Eu literalmente podia ter feito isso desde o começo. Só que pelo fato de Tunic querer nos ensinar como jogá-lo através do manual, somente quando eu encontrei a página que continha essa informação, que eu consegui aprender a fazer isso. Outro exemplo é com esse obelisco aqui, que ao encontrar ele pela primeira vez, eu não tinha nem ideia de como interagir com ele. Somente quando encontrei a página 24 que eu fui descobrir como podia fazer isso. E, novamente, é uma ação tão simples e que eu podia ter feito desde o início, mas que sem um manual era praticamente impossível eu descobrir isso sozinho. Porém, esse manual não serve apenas para isso, como também ele serve para nos dar diversas informações importantes para a nossa jornada. Por exemplo, como é o mapa dos lugares que precisamos ir e os inimigos que vamos encontrar neles. Além de também servir para nos contar a história do jogo e de como podemos resolver os diversos segredos espalhados dentro dele. Mas ainda está muito cedo para eu comentar sobre essas duas coisas, então eu deixaria para falar delas mais para frente. Mas continuando falando sobre o manual, uma coisa que você deve ter percebido é que as páginas não estão escritas em sua maioria em nossa língua. E a razão para isso é porque esse jogo possui uma linguagem própria, fazendo com que a gente não consiga entender nada do que a maioria das páginas diz. E aí você pode pensar que o manual é inútil então, porque do que adianta coletar suas páginas se a gente não vai conseguir entender nada do que está escrito nelas? Mas calma, que isso não é o fim do mundo. Tunic é um jogo que não quer te dar as respostas de maneira tão óbvia e simples. Ele quer que você raciocine as informações que são dadas para você, para que você sozinho consiga concluir o que você precisa fazer ou o que tal coisa quer dizer. Então, com as páginas, por exemplo, através das ilustrações e das poucas coisas escritas em nossa língua, Tunic quer que você interprete o que elas querem dizer para conseguir adquirir a informação que tal página quer nos passar. O que, para algumas pessoas, pode ser um motivo para tornar o jogo chato e difícil, mas que para mim é algo que o torna ainda mais divertido de se jogar. Ainda mais porque essa questão de jogar um jogo onde a gente não entende nada da língua me faz me lembrar da época em que eu era mais novo e sabia quase nada de inglês, mas mesmo assim jogava jogos completamente nesse idioma.
Eu lembro de como muitas vezes, enquanto eu jogava esses jogos, eu tinha que ou chutar o que eu tinha que fazer com base nas poucas coisas que eu conseguia entender do que estava escrito, ou de precisar me basear totalmente nas cutscenes para conseguir progredir nele. Algo que mesmo muitas vezes tendo sido muito frustrante, já que eu ficava muito tempo tentando entender o que eu precisava fazer, quando eu finalmente consegui descobrir qual era o meu objetivo, era algo que me deixava muito feliz e orgulhoso de mim mesmo, sentindo como se eu tivesse resolvido um puzzle super complexo sozinho. Por isso que quando eu vi que em Tunic eu teria que fazer basicamente a mesma coisa para conseguir progredir nele, isso foi algo que me empolgou ainda mais para querer jogá-lo. Mas voltando para a página que eu tinha encontrado, com as poucas coisas que estavam escritas em nosso idioma, eu consegui entender qual era o meu primeiro objetivo dentro do jogo: tocar o sino do leste e do oeste. O que provavelmente iria fazer aquele portão dourado abrir, igual foi com aquele portão azul na outra dimensão. Então, eu resolvi ir atrás do sino do leste primeiro, que, de acordo com essa página, ficava localizado na Floresta Leste. Então, seguindo por esse caminho indicado por essa placa, eu chego na tal floresta, onde eu encontro diversos inimigos e baús para serem abertos, que, inclusive, um deles acaba me dando a minha primeira poção dentro do jogo. Além de também conseguir encontrar aqui uma espada em frente a uma estátua de uma raposa muito semelhante a mim. Algo que seria bem mais adequado para eu utilizar como arma e que agora também me permitiria cortar os arbustos que bloqueavam a minha passagem de alguns lugares. E depois de ter dado uma boa explorada por essa floresta, eu segui por esse caminho e acabei me deparando com o meu primeiro boss dentro do jogo, que, assim como todo primeiro boss, só serviu mais para me ensinar como uma boss fight funcionaria dentro dele. E logo após eu conseguir derrotá-lo, eu levanto a barra que bloqueava a minha passagem e sigo até encontrar o tal sino. E batendo nele, ele começa a emitir uma luz bem forte e ressoar sua melodia pelo lugar, indicando que eu tinha concluído a primeira parte do meu objetivo, faltando encontrar agora apenas mais um sino. Então, retornando para o lugar de onde eu vim inicialmente, eu corto esses arbustos que impediam a minha passagem e acabo encontrando outra página do manual que continha o mapa do lugar onde eu estava, e tendo nele marcado exatamente onde o sino ficava. Porém, analisando esse mapa, eu percebi que a única forma de chegar até o sino era pelo Jardim Oeste, que, aparentemente, também só dava para ser acessado por um caminho através da Cripta Sombria. Só que, ao tentar atravessar esse lugar, eu percebi que seria impossível fazer isso, já que ela era completamente escura. O que é meio óbvio, já que o nome do lugar leva sombrinha nele. Então, antes de eu conseguir continuar meu caminho, eu precisaria de encontrar uma lanterna. E enquanto eu explorava esse mundo tentando encontrar ela, eu acabei encontrando um escudo através de um caminho secreto dentro de uma casa, e também encontrei um mercador, que quase me matou do coração a primeira vez que eu o vi. Porque esse desgraçado apareceu simplesmente do nada nessa sala toda escura, me fazendo entrar em desespero, achando que o jogo tinha botado um boss assim do nada para eu lutar. Mas depois que eu vi os itens aparecendo na frente dele, eu me acalmei e entendi que ele era apenas um mercador desse mundo. E bom, ainda procurando uma lanterna para eu conseguir prosseguir com o meu caminho, eu acabei encontrando esse poço no meio do rio e resolvi entrar nele para ver aonde ele me levava, me fazendo descobrir que existia toda uma construção na parte de baixo do rio que, o explorando, eu acabo chegando nessa parte onde eu encontro uma espécie de cabo no chão. E, ao segui-lo, ele me leva até uma sala com um obelisco em cima de alguma espécie de gerador roxo. E, ao olhar para o chão, eu percebi que ali tinha a lanterna que eu estava procurando. Então, depois de a pegar, e sem saber como poderia interagir com aquele obelisco no momento, apenas voltar por onde eu vim, quando eu cheguei nesse corredor novamente, eu descobri que existia outro caminho para se seguir que eu não tinha conseguido ver na primeira vez por conta da escuridão. Então, seguindo por ele, eu chego até uma escada que, ao subir, me leva direto à Cripta Sombria. Então, agora com uma lanterna em mãos, finalmente eu poderia atravessar esse lugar para continuar minha jornada. E a Cripta Sombria é com certeza o meu lugar favorito desse jogo, porque eu gosto da maneira como ela é feita para parecer uma catacumba antiga, tipo que a gente vê em algum filme de terror, sendo ela repleta de inimigos à espreita na escuridão e armadilhas que podem te matar facilmente se você não estiver atento. Além de que, por esse lugar ser super escuro mesmo tendo a lanterna, isso dá um belo tom a mais de perigo e incerteza para a gente enquanto exploramos esse lugar. E uma coisa que é legal de se notar aqui é que, pegando o nosso manual e vendo a página que contém o mapa desse lugar, dá para ver que existem diversas marcações nela, como se alguém já tivesse passado por aqui e anotado tudo que a gente precisaria saber sobre essa cripta, desde onde ficava cada armadilha até da localização de um baú secreto. E, falando nisso, baús escondidos e caminhos secretos são as coisas que mais existem dentro desse jogo. Por exemplo, lá na Floresta Leste, se descermos por essa escada, a gente consegue ver que existe um espaço embaixo dela. E, indo até lá e seguindo reto, conseguimos descobrir um caminho secreto que nos leva até um baú escondido, sendo esse um dos primeiros baús escondidos que a gente consegue encontrar dentro do jogo.
Outro exemplo é aqui nas profundezas do poço, onde tem essa mini cachoeira que podemos atravessar e que contém atrás dela outro baú escondido. E esses são apenas 2 exemplos de baús escondidos que há nesse jogo. Existem muitos outros espalhados por aí que podemos ir encontrando durante nossa jornada. Porém, uma coisa que me impressiona nisso tudo não é o fato de existir uma grande quantidade de baús e caminhos escondidos, e sim no fato de que existem diversas formas diferentes de se descobrir eles. Por exemplo, lembra que eu falei que se apertarmos Shift em um inimigo, a nossa mira loca nele? Então, quando fazemos isso, dá para notar que a nossa câmera muda e ela nos dá uma nova perspectiva das coisas. E essa nova perspectiva permite a gente enxergar coisas que estavam ali o tempo todo, porém não conseguimos enxergar por conta da nossa visão padrão. Outra forma que existe de encontrar esses baús é através de paredes secretas que, se você não prestar bem atenção, vão acabar passando facilmente despercebidas. Entre diversas outras formas que me fazem pensar como uma pessoa conseguiu pensar em tantos métodos diferentes para fazer a gente descobrir essas coisas. Porém, isso é apenas a ponta do iceberg das coisas escondidas dentro desse jogo. Porque, como eu disse, Tunic é um jogo repleto de segredos. Segredos esses que conseguem ser cada um mais surpreendente do que o outro. Mas, voltando para onde estávamos, depois que eu passei por todos os perigos existentes nesse lugar, eu finalmente consegui chegar no Jardim Oeste. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi dar upgrade nos meus atributos, que eu acabei aprendendo como fazer através da página 18. Depois disso, eu comecei a explorar e consegui encontrar a página 27, que continha o mapa desse lugar, me alertando sobre os inimigos que existiam aqui e também do boss que protegia a passagem até o sino. Porém, antes de eu ir ou enfrentar, essa página também indicava que eu podia adquirir uma adaga mágica por aqui. Então, indo até esse lugar indicado no mapa primeiro, eu consegui adquirir o meu primeiro item mágico, e que seria de grande ajuda para eu conseguir enfrentar os bosses pela frente. Então, enfim preparado, eu fui até a direção onde se encontrava o boss e iniciei uma batalha intensa contra ele. Depois de um tempo enfrentando, finalmente eu consigo derrotar, liberando o caminho para eu seguir até o sino, que, igualmente ao primeiro, ao ser tocado, ele começa a brilhar e a ressoar essa melodia pelo lugar, sinalizando que o meu objetivo tinha sido concluído, me restando agora apenas ir até o Portão Dourado novamente para descobrir o que existia atrás dele. Entrando por ele, eu acabo descobrindo que esse lugar é um grande templo, e que bem à frente, há 3 altares em volta de um hexágono flutuando no céu, com 3 dispositivos metálicos girando ao redor dele, sendo possivelmente o que estava mantendo aquela raposa presa naquele hexágono na outra dimensão. E ao reparar melhor nesses altares, eu percebi que dava para encaixar alguma coisa hexagonal neles, e ao interagir com um deles, uma mensagem toda escrita em runas aparece em minha tela, e apesar de eu não ter entendido nada do que estava escrito, a partir do desenho de um hexágono vermelho que apareceu junto, eu consegui chegar na conclusão de que eu precisaria de encontrar alguma chave hexagonal vermelha para inserir ali, o que provavelmente desativaria um dos dispositivos. E assim seria com os outros 2 altares também. A única diferença é que a cor da chave de cada um era diferente, sendo os outros um azul e um verde, as mesmas cores daqueles hexágonos que apareceram na outra dimensão. Então, tendo um novo objetivo, eu comecei a minha busca por essas chaves. Porém, a questão era: onde estão essas chaves? Comparado a antes, onde eu tinha encontrado páginas do manual que me ajudaram a saber para onde eu deveria ir, dessa vez eu estava no completo escuro. Então, o melhor que eu podia fazer nessa situação era voltar a explorar em busca de alguma informação que me levasse a alguma das chaves. E, explorando um pouco do interior do templo, eu acabei encontrando a página 24, que, apesar de não me dar informações sobre a chave, ela acabou me explicando como energizar aquele obelisco de antes, sendo uma informação que seria muito útil daqui para frente. E seguindo por esse caminho que me levou para fora do templo, até uma escada que me permitia chegar numa parte mais alta da montanha, eu segui para a esquerda, onde eu encontrei outro item mágico em frente a um grande obelisco dourado com um desenho encravado nele. E lembre-se desse obelisco, porque ele será de grande importância mais pra frente. Depois disso, eu segui para a direita, onde eu desci uma escada que me levou até essa alavanca de madeira, e ao levantar ela, o chão ao meu lado começou a descer, abrindo passagem para um local que eu não tinha acessado antes.
E seguindo por ele, eu acabei chegando na Floresta da Fortaleza, onde eu acabei encontrando outro obelisco, que agora sabendo como interagir com ele, eu o energizo, fazendo ele transferir essa sua energia através desse cabo para um outro obelisco, que bloqueava a minha passagem para o outro lado. Então, rezando novamente para energizá-lo, ele libera o caminho para eu passar, fazendo eu encontrar outra página do manual, que foi importante para mim, pois me deu dicas de onde eu poderia encontrar as chaves hexagonais. Porém, além disso, ela me deu outra informação importante em seu verso. Lembra que eu disse que através do manual que a gente conseguia saber a história de Tunic? Então, na página 7, a gente tem o primeiro pedaço dessa história, que apesar de não ser muito útil no momento, já que ela está praticamente escrita toda na língua desse jogo, já era melhor do que nada. E bom, depois disso, ainda olhando o manual, eu acabei lembrando que eu tinha pegado uma página que continha um mapa desse lugar. E seguindo o que ela me indicava, eu consegui chegar até Câmara Leste, onde atrás desse portão me aguardava outro boss. Então, depois de ativar esses dois obeliscos e o portão à minha frente se abrir, eu chego até o interior desse lugar, onde eu encontro o boss deitado no chão, que ao me aproximar, automaticamente acorda e já se prepara para me atacar. E aqui novamente, outra boss fight se inicia, porém, sendo um pouco mais complexo de se enfrentar do que as anteriores. Após uma difícil luta contra esse boss, finalmente eu consigo derrotar, fazendo ele explodir e dropar no chão uma peça metálica com uma pedra vermelha na ponta. E voltando um pouco por onde eu vim, no chão há um lugar que eu podia inserir essa peça, e fazendo isso, aos poucos a chave vermelha começa a ser liberada. E depois de pegá-la, eu começo a voltar para retornar ao templo para inserir a chave no altar. Porém, enquanto eu fazia isso, eu vejo que tem mais uma dessas plataformas douradas no chão que eu já tinha visto em diversos outros lugares. Só que essa em específico possuía 4 estátuas de raposa semelhantes a mim, rezando em volta dela. E vendo isso, eu pensei, e se eu rezar em cima dela? E quando eu faço isso... Sério, como esse jogo é incrível. Essa plataforma foi literalmente a primeira coisa que eu vi quando eu comecei a jogar, e só agora que eu fui descobrir para que ela servia. Basicamente, essa plataforma funciona como um teleporte para essa outra dimensão, que permite a gente poder ver novamente aquela raposa e também teleportar para outros lugares. E escolhendo uma plataforma aleatória para me teleportar, por sorte, ela me leva para perto de onde o portão estava. E seguindo até ele e inserindo a chave vermelha, o primeiro dispositivo começa a se desativar. Faltando agora, somente encontrar mais 2 chaves. Mas antes de eu ir atrás da próxima, eu decido voltar lá onde eu comecei o jogo para usar aquela plataforma dourada, me teleportando para um lugar isolado, contendo apenas uma página do manual. Página essa que contém o começo da história desse jogo, e que, comparada à outra página, essa dava para entender um pouco melhor o que ela queria passar por conta das ilustrações nela. Porém, ainda assim, era difícil entender por completo o que ela queria dizer. Então, eu resolvi só deixar de lado por enquanto e retomar minha busca pelas chaves. E pensando para onde eu deveria ir agora, eu resolvi olhar novamente o manual para ver o mapa dos lugares que eu ainda não tinha ido. E reparando no mapa do domínio dos sapos, eu percebi uma marcação verde nela, indicando que a chave verde estava lá. Então, esse seria o meu próximo destino. E voltando para a página anterior, eu vejo que o domínio dos sapos ficava em um lugar chamado Ato Arruinado. Então, foi para lá que eu me encaminhei. Chegando no Ato Arruinado e seguindo o mapa, eu descubro escondido atrás de uma montanha a entrada para o domínio dos sapos. E entrando nela e derrotando diversos inimigos, eu levanto o portão de barras que bloqueava minha passagem e chego até essa sala, onde eu reparo que o portão dourado que protegia a chave já estava aberto. E, para minha surpresa, ao entrar nele, eu descubro que a chave verde tinha sido roubada. Algo que eu na verdade já deveria saber, pois naquela página que dava dicas de onde ficavam as chaves, na chave verde ela dizia levado para o alto das nuvens. Porém, eu acabei esquecendo dessa informação e acabei vindo à toa para cá. Bom, quase à toa, porque aqui eu acabei encontrando o meu item mágico preferido desse jogo, que é esse olho que lança um tentáculo que me puxa para lugares ou puxa inimigos para perto de mim, facilitando muito a minha movimentação para conseguir chegar em alguns lugares. Depois disso, eu saio dali e, olhando novamente para o manual, eu olho para essa página que falava sobre esse lugar, e reparo que na ilustração dela, havia um castelo flutuando no céu atrás de uma nuvem. Então, como a dica falava, levado para o alto das nuvens, provavelmente a chave estava lá. A questão era como chegar até esse castelo. Bom,
Olhando novamente para o mapa, eu reparei que nos 4 cantos desse lugar havia um obelisco. E indo até o mais próximo e o energizando, eu vi que ele levava energia até uma das estátuas rezando no centro. Então, eu decidi ir atrás de cada um deles para nos energizar e ver o que acontecia. Porém, enquanto eu fazia isso, eu reparei que em alguns lugares tinha alguns cabos jorrando uma espécie de líquido roxo que, se eu chegasse perto, deixava minha visão turva e toda roxa. Além de que a minha vida máxima começava a diminuir conforme eu ficava perto dela, sendo algo muito bizarro e que aparentemente estava contaminando os bichos dessa região. Mas o que seria esse líquido exatamente? Bom, como eu não tinha como saber disso agora, eu resolvi apenas evitar de chegar perto dele. E, conseguindo ativar o último obelisco, eu vou até a estátua central e decido rezar bem à sua frente, o que faz a estátua se revelar como um teletransportador que me leva até o castelo flutuante. E esse lugar eu considero ser o lugar mais bonito desse jogo. Tipo, olha para o interior desse castelo com essa iluminação e me fala se isso aqui não é belo. Subindo essas escadas, ela me leva até uma sala que é bem interessante de se analisar. De acordo com a página 36, o próximo boss que eu teria que enfrentar era alguém chamado o Bibliotecário. E aqui, onde eu estava, parecia ser a sala onde ele fazia seus experimentos e pesquisas. E, pelo que aparenta, ele também estava atrás das páginas do manual para estudá-los, fazendo eu encontrar 3 delas armazenadas em postes de vidro. A primeira que eu peguei falava sobre uma catedral e sobre onde cada uma daquelas plataformas na outra dimensão me teleportava. Já a segunda era apenas uma ilustração de uma porta nas montanhas e alguns detalhes sobre as cartas que eu podia equipar. Já a última era um mapa das minas e do pântano, que tinha uma mensagem alertando como o lugar era perigoso e como só era possível acessar ela como fantasma. O que não me fez muito sentido na hora, mas que eu deixei para me preocupar com isso depois, porque agora estava na hora de eu finalmente enfrentar o bibliotecário e pegar a chave verde. Então, subindo outra escada, eu o encontro no topo do castelo, e ao sentir minha presença, ele automaticamente se vira em minha direção e começa a me atacar, iniciando assim mais uma boss fight que, para combinar com o lugar, também é belíssima. Após uma intensa batalha contra ele, finalmente eu o derroto, fazendo ele dropar a chave verde, que, ao pegar e voltar até o templo, eu automaticamente a ensino no altar, desativando assim o segundo dispositivo, restando agora apenas mais um para ser desativado. Então, depois disso, novamente eu resolvi olhar para o manual e ir na parte dos mapas para ver se teria alguma dica de onde a chave azul poderia estar. E, enquanto eu olhava para as páginas, eu percebi que a próxima página, depois da que falava do bibliotecário, era das minas, indicando pela lógica que aquele era o próximo lugar onde eu deveria ir. Então, como próximo destino descoberto, foi para lá que eu decidi ir. Seguindo por esse caminho, ele me leva até um lugar atrás da montanha, onde eu encontro um obelisco que precisava ser ativado. E depois de ativá-lo, ele energiza esse cabo no chão, que, ao seguir, me leva até outro obelisco, que, quando eu ativo, faz isso acontecer. O grande portão que dava para ser visto ao fundo acaba se abrindo, indicando que para lá que eu deveria ir. Então, seguindo em frente, eu acabo encontrando alguns ratos mascarados batendo em um obelisco já todo danificado, que, ao chegar perto, começa a afetar minha vida, igual aquele líquido roxo que eu encontrei no ato arruinado. Porém, não era somente esse obelisco que fazia isso comigo. Andando por esse lugar, eu percebi que ele estava rodeado de algum mineral roxo que causava esse mesmo efeito em mim, tornando a minha exploração nesse lugar muito difícil por precisar evitar chegar perto dessas coisas. Porém, quando eu chego até um monastério, eu acabo encontrando um baú que continha uma carta de uma máscara igual que os ratos estavam usando, e, ao equipá-la, uma máscara aparece em meu rosto, o que me ajudaria bastante a conseguir chegar até aquele portão que se abriu sem ser contaminado por essas coisas roxas. Continuando descendo essa mina, eu chego em um local com vários trilhos espalhados e onde o chão se encontrava completamente coberto por aquele mineral pulverizado. E seguindo em frente, eu finalmente chego no portão,
onde ao entrar e seguir reto, eu encontro uma espécie de elevador que começa a descer assim que eu subo nele, me mostrando que o lugar era muito maior do que eu pensava. E esse lugar é o mais interessante que temos dentro desse jogo, porque ele era estranhamente muito mais tecnológico do que todos os lugares que eu tinha encontrado até então. Além de que aqui eu acabei descobrindo algumas coisas muito perturbadoras. Entrando nessa sala e descendo algumas escadas, eu acabo encontrando uma raposa esquelética toda roxa, sendo mantida preservada em uma cápsula de vidro. E descendo mais um pouco, eu chego até outro elevador que me leva para ainda mais fundo, e que me revela diversas outras raposas iguais àquela dormindo na escuridão, sendo uma cena muito bizarra e aterrorizante de se ver. Porém, não tão aterrorizante quanto descobrir que aqueles obeliscos que a gente encontra pelo mundo são feitos a partir dessas raposas, que são presas ali dentro ainda vivas. E ouvir o grito de desespero delas enquanto são presas e mortas é algo muito triste e perturbador. E seguindo em frente e chegando na câmara oculta, eu descubro um armazém gigantesco de obeliscos abaixo de onde eu estava, me enchendo novamente de perguntas que eu comecei a refletir sobre enquanto avançava pela ponte. O que seria esse lugar? O que são aquelas raposas? Por que existiam tantos obeliscos? Tantas perguntas, tantos questionamentos e nada de respostas. Quando será que eu finalmente conseguiria obter alguma resposta para tudo isso que eu estava descobrindo? E enquanto eu me questionava sobre isso, eu acabo chegando em mais um boss que estava protegendo a chave azul. E após o derrotar, eu finalmente consigo a última chave, que, voltando ao templo, eu ensino no altar, fazendo o último dispositivo ser desativado, libertando assim, finalmente aquela raposa. Então, depois disso, eu decido me teleportar até outra dimensão para me encontrar com ela e descobrir o porquê ela estava sendo mantida presa. Porém, quando eu chego lá, eu não a encontro, me fazendo pensar onde ela teria ido. E lembrando da página 41, ela mostrava que a plataforma do meio me levava até uma espada, me fazendo pensar que talvez ela poderia estar lá, me esperando para entregar essa espada. Então, me teleportando até esse lugar, eu a encontro, e ao interagir com ela olha para o meu rosto e pega a espada em mãos. E quando eu acho que ela me entregaria essa espada, eu sou surpreendido com um ataque que inicia uma batalha contra ela. Uma batalha que eu não tinha nenhuma chance de ganhar e que com apenas mais uma espadada, ela me finaliza, me deixando totalmente confuso e sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Tipo, é sério que eu passei por tudo aquilo para conseguir a libertar, para no fim ela simplesmente me matar, assim sem mais nem menos? E enquanto eu ainda me recuperava do choque que eu tinha levado, eu acabo retornando para o mundo normal. Porém, agora como fantasma, estando extremamente fraco, já que todos os meus atributos tinham sido reduzidos drasticamente. E perdido, e sem saber o que fazer agora, eu resolvo olhar novamente para o manual para ver se ele dava alguma ajuda do que eu deveria fazer em seguida. E, olhando na parte dos mapas, eu olho novamente para a mensagem que estava escrito no mapa do pântano, que falava que apenas fantasmas eram permitidos lá, o que agora fazia todo sentido para mim. Então, indo até lá e o atravessando todo, eu chego em frente a uma estrutura gigantesca que, ao entrar, eu descubro ser a tal catedral mencionada no manual. E, indo para a direita, eu sou pego de surpresa ao encontrar uma raposa igual a mim ali parada. Porém, olhando para ela, eu percebo que ela tinha sido infectada por aquele líquido roxo, indicando que ela era agora apenas mais uma casca vazia, que não sabia mais quem era, ou o que estava fazendo. Porém, ela não era a única. Nesse lugar, havia diversas outras raposas também infectadas, que não me davam escolha a não ser matá-las para conseguir seguir o meu caminho. Chegando até esse corredor cheio de armadilhas, eu noto que ao fundo havia uma luz roxa bem forte sendo transmitida de uma sala ao lado, e indo até ela, eu encontro uma daquelas raposas roxas crucificada no meio da sala com um líquido roxo em volta dela, sendo uma visão perturbadora que eu decidi apenas desviar o olhar e seguir em frente. Entrando nesse lugar, onde encontrei um obelisco que, ao ser ativado, fez um elevador cheio de cabeças de esqueletos subir lá na parte de baixo, indicando que para lá que eu deveria ir. Porém, voltando para aquela sala, algo me surpreende. A raposa não estava mais lá, o que me preocupou um pouco na hora, mas como eu não tinha tempo para ficar me preocupando com isso, eu apenas ignorei e segui até o elevador, que ao descer me levou até uma sala subterrânea com um buraco para ser descido. Porém, ao começar a descer pela escada, eu não vejo que ela estava quebrada, fazendo eu cair em uma espécie de arena que não possuía saída. E, olhando ao meu redor, eu reparo que existiam estátuas de diferentes inimigos que eu tinha encontrado em minha jornada. E, interagindo com uma delas, ela começa a derreter e diversos inimigos começam a se manifestar para eu lutar contra, fazendo eu perceber que a única forma para eu conseguir sair de lá seria derrotando cada um deles, fazendo assim uma longa e difícil batalha se dar início.
Ativando a última estátua e derrotando o último inimigo, um baú aparece no meio da arena, e abrindo ele, eu encontro uma espécie de coroa que me dava a habilidade de teleportar a uma curta distância para frente, permitindo eu finalmente sair daquele lugar. E procurando uma forma de subir novamente para a frente da catedral, eu encontro uma escada que me leva até uma estátua igual àquela onde encontrei a minha espada no começo do jogo. Só que, diferente daquela, essa daqui estava brilhando. Então, rezando em sua frente, ela me teleporta para um lugar chamado Túmulo do Herói, com uma estátua enorme de uma raposa igual a mim no meio, e 6 itens em volta dela. Itens esses que são usados pela gente para aumentar nossos atributos. E pegando um que estava ao meu alcance, eu acabo recuperando a minha estamina para o estado normal dela, descobrindo que eu teria que encontrar outras 5 estátuas iguais a essa para conseguir ter todos os meus atributos novamente. Então, saindo desse lugar, eu começo a minha busca por elas. Porém, onde eu iria encontrar elas? Porque eu lembro de ter visto essas estátuas em diferentes lugares durante a minha jornada. O problema era lembrar onde exatamente elas estavam. Bom, graças a esse novo item que eu tinha ganhado, ele me permitia acessar lugares que antes não era possível. Então, entrando nessa pedra em formato de boca, eu encontro uma página do manual que me mostrava onde ficava localizado cada estátua que eu estava procurando, facilitando muito a minha busca por elas. Então, com isso, eu começo a ir atrás de cada uma para conseguir recuperar meus atributos. Porém, enquanto eu fazia isso, eu notei que todos os lugares por onde eu já tinha passado estavam agora cheios desse miasma roxo, parecendo que depois que eu libertei a herdeira, que é como aquela raposa é chamada, o mundo colapsou, fazendo essas coisas começarem a se espalhar mais facilmente por esse mundo. Algo que só se reverteria se eu conseguisse a derrotar, sendo mais um motivo para eu recuperar logo meus atributos para enfrentá-la. E faltando encontrar apenas mais uma estátua, eu vejo que essa última ficava num monastério lá nas minas. Porém, ao tentar acessar pelo mesmo caminho de antes, o lugar agora estava bloqueado por uma grande quantidade de miasma, fazendo com que eu precisasse encontrar outro caminho para conseguir chegar até lá. Então, olhando novamente para essa página, ela me dá a dica de que existia um caminho secreto lá onde fica o portão da montanha. E, indo até lá e seguindo reto até essas pedras, eu descubro esse caminho secreto que me leva até um monastério. Porém, ao chegar onde a estátua se encontrava, eu vejo que ela estava coberta inteiramente pelo miasma, tornando impossível eu conseguir chegar perto dela, e me deixando sem saber o que fazer agora, porque eu não tinha nem ideia de como eu podia remover isso. Porém, quando eu estava prestes a sair de lá para procurar outra alternativa para acessar a estátua, aquela mesma raposa roxa que tinha desaparecido da catedral aparece bloqueando a minha saída do lugar, não me dando alternativa senão a derrotar primeiro para conseguir sair de lá. E quando eu finalmente consigo a matar, de repente, o miasma que estava cobrindo a estátua começa a se dissipar junto com o corpo dela, me permitindo pegar o último item e recuperar não só todos os meus atributos, como meu corpo também. E com isso, finalmente eu estava pronto para enfrentar a herdeira e pôr um fim em tudo isso. Então, retornando até aquele lugar e me reencontrando com ela, uma batalha épica se deu início. Dando meu golpe final, a herdeira cai de joelhos e começa a levitar no ar, onde seu corpo lentamente começa a se desmaterializar até não sobrar mais nada dela nesse mundo. E quando parecia que tudo tinha acabado bem, de repente eu apareço sendo trancafiado dentro do mesmo hexágono que ela estava, sendo trancado e selado atrás do grande portão dourado, onde eu ficaria preso pela eternidade. E com isso, os créditos começam a rolar, mostrando diferentes lugares sem ninguém, sinalizando que a minha jornada tinha acabado de chegar ao fim. E assim como foi comigo na primeira vez que eu joguei esse jogo, você deve estar pensando agora, como assim esse é o final do jogo? A gente nem terminou de completar o manual ou descobrir o que tem atrás daquele portão nas montanhas. Além de que existem tantas perguntas ainda para serem respondidas, então como é que esse pode ser o final do jogo? Bom, a verdade é que esse é um dos 2 finais dentro de Tunic, sendo esse o considerado final ruim, onde a gente mata a herdeira e acaba assumindo seu lugar dentro do hexágono. Já o outro final, que é considerado o final verdadeiro, a gente somente consegue fazê-lo se conseguirmos encontrar todas as páginas do manual. Então, tendo em mente isso agora, vamos retornar um pouco no tempo até o ponto onde de eu enfrentar a herdeira.
Sabendo agora que precisamos encontrar todas as páginas do manual para conseguir fazer o final verdadeiro, se seguirmos por esse caminho até essa espécie de fonte, conseguimos ver que existe uma página no meio dela, que, ao pegarmos, ela revela para a gente um dos grandes segredos dentro de Tunic. Em diferentes páginas do manual, a gente consegue ver menções a uma tal cruz, que aparentava ser algum tipo de poder que iríamos adquirir em algum momento da nossa jornada. Porém, quando pegamos essa página aqui, a gente descobre que essa tal cruz que o manual vem se referindo é nada mais do que as setinhas do nosso teclado. E, de verdade, quando eu descobri isso pela primeira vez, minha mente simplesmente explodiu. Porque eu nunca teria imaginado que esse tal poder secreto seria as setas direcionais do meu teclado. Porém, como é que a gente consegue usar esse tal poder? Bom, se você reparar na parede em frente de onde a gente está, você vai notar que ela possui um desenho feito em linhas. Então, imaginando que a direção de cada uma das linhas é uma seta do teclado, se seguirmos o caminho feito por elas, elas nos dão uma sequência de comandos que, ao ser executado, abre uma passagem secreta atrás dessa parede, onde conseguimos encontrar outra página do manual. Então, basicamente esse poder permite a gente usar uma sequência de comandos que faz coisas secretas se revelarem para nós, sendo algo essencial para a gente conseguir encontrar todas as páginas do manual. Então, continuando a nossa busca por elas, se formos até essa cachoeira e seguirmos por trás dela, descobrimos um caminho secreto que leva até uma caverna com um mini altar no meio. E esse lugar se refere às páginas 47 e 48, que falam sobre a existência de fadas escondidas em baús secretos, que a localização só pode ser descoberta utilizando essa sequência de comandos que fazem luzes aparecerem e que nos guiam até o lugar onde esses baús estão, onde, quando localizados, precisamos utilizar novamente o poder da cruz para fazer eles aparecerem para a gente. E, assim como existem diversas formas de se encontrar baús escondidos e caminhos secretos por esse jogo, existem também diferentes formas de se descobrir as sequências de comando para fazer os baús secretos aparecerem. Por exemplo, utilizando o comando das luzes próximo desse lugar aqui, ele nos indica que existe um baú em frente a essa parede. E, se repararmos bem, a gente consegue ver que o musgo nela faz um caminho de linhas, que, se seguirmos, nos dá a sequência de comandos para executarmos. Algo que eu achei muito legal quando eu descobri, porque essa parede é uma parede que eu passei dezenas de vezes durante o jogo, mas eu nunca tinha reparado no musgo nela. Somente depois que eu aprendi sobre o poder da cruz, e parei para prestar atenção nela, que eu consegui enxergar esse caminho de linhas. Outro exemplo é nessa parte aqui, que, novamente, não aparenta ter nada de especial, já que ela é somente uma mini ilha com uma árvore e flores nela. Porém, se você reparar bem nessas flores, você vai ver que existe uma flor na esquerda, 2 flores para baixo, 3 flores na direita e assim por diante. Então, a quantidade de flores em cada lado indica para a gente a sequência que devemos apertar as teclas. E, de verdade, ir atrás dessas fadas quase me fez enlouquecer, porque tentar descobrir qual era a sequência de comandos para algumas delas foi muito demorada. Tipo, nessa das flores, eu fiquei pelo menos uns 20 minutos aqui parado, tentando descobrir qual era essa sequência para fazer o baú aparecer. Só que eu posso dizer que foi justamente todo esse processo demorado de tentar descobrir as sequências para conseguir encontrar as fadas que me fez definitivamente amar esse jogo. Porque o sentimento de felicidade e orgulho de mim mesmo que eu senti ao conseguir descobrir sozinho cada uma delas foi algo muito satisfatório. Cada segredo dentro desse jogo é feito de uma maneira tão criativa e bem pensada que faz todo o processo de tentar descobri-los ser divertido, apesar de frustrante. Porque a todo momento você consegue se surpreender com uma forma totalmente diferente de os descobrir, proporcionando uma experiência extasiante que torna impossível não amar jogar esse jogo. Mas voltando a falar sobre as fadas, conseguindo pegar pelo menos 10 delas, uma página aparecerá em cima do altar, e pegando ela, ela nos mostra a última página desse manual, junto com a contracapa dele. E essa página é outra página muito importante, porque é através dela que conseguimos decifrar a língua desse jogo, que será necessária para conseguirmos entender a sua história. Porém, como eu não sou inteligente o suficiente para conseguir decifrá-la sozinho, eu fui pesquisar como eu podia fazer isso, conseguindo encontrar um post no Reddit de uma pessoa que criou uma ferramenta que traduzia cada palavra desse jogo. E, utilizando ela para ler as páginas do 3 ao 7, eu consegui, entre aspas, entender a história de Tunic. E eu falo entre aspas entender, porque a história desse jogo é bem mais complexa do que aparenta ser. Então, a partir de algumas teorias que eu li de pessoas no Reddit e da minha própria interpretação, eu irei tentar explicar essa história para você. Há muito tempo atrás, existia uma civilização que adorava os segredos por trás do poder da cruz, criando até uma religião para ela. Uma civilização que era tão poderosa que, de alguma forma que não foi explicado dentro do jogo, conseguiram chegar até a costa distante, uma dimensão fora do mundo normal, onde buscavam encontrar ainda mais poder.
E uma coisa que é interessante de se mencionar é que em uma parte desse texto é dito que eles entendiam a clara natureza da realidade, uma frase que indica que talvez eles entendiam que o mundo deles se passava dentro de um jogo, o que explicaria eles saberem sobre o poder da cruz. Porém, isso não é algo confirmado dentro do jogo, sendo algo deixado mais para nossa interpretação, mas que, pelo menos eu, tendo a acreditar que seja verdade. Mas, continuando a história, essa civilização acabou um dia encontrando um poder antigo, um poder tão poderoso que eles acreditavam ser o poder para desafiar a morte. E se a gente olhar para essa ilustração aqui, a gente consegue ver raposas reverenciando outra raposa muito parecida com a herdeira, podendo talvez ter sido ela que tenha descoberto esse poder, começando a partir daí a liderar essa civilização em busca de descobrir como utilizar para alcançar a imortalidade. E enquanto ela estudava a origem desse poder, ela acaba abrindo uma tumba e descobrindo um terrível segredo. E aqui é outra parte interpretativa, pois essa tumba pode ser tanto um dos obeliscos, levando ela a descobrir que eles eram feitos a partir das vozes raposas, que seria uma representação deles mesmos no futuro, caso continuassem a utilizar esse poder, quanto pode ser o zigurate enterrado, que é aquele lugar todo tecnológico que a gente entrou, fazendo ela descobrir centenas de obeliscos lá embaixo, da mesma forma que a gente acabou descobrindo. Porém, independente de qual seja a versão verdadeira, em ambos, a herdeira acaba descobrindo que esses obeliscos eram feitos das vozes raposas, passando a dar esse líquido roxo que era provido desses seres para seus fiéis beberem, acreditando que estaria dando poder para eles. Porém, a verdade é que esse líquido estava apagando as suas memórias e os tornando em cascas vazias que ficavam em um nirvana infinito. E uma teoria legal sobre o consumo desse líquido é que ele talvez seja responsável por tornar as raposas dessa civilização em vozes raposas. Algo que quando a herdeira descobriu, ela passou a selá-los dentro dos obeliscos também, para que ela e sua civilização continuassem a usufruir dos poderes fornecidos por eles. Entretanto, como nem tudo são flores, a utilização excessiva desse poder gerou grandes problemas para eles, criando uma ruptura no mundo que fez seres da costa distante começarem a invadir e a destruírem tudo ao seu redor, levando a uma intensa guerra começar entre esses seres e essa civilização. Além disso, essa ruptura causou um colapso no tempo, criando um loop temporal infinito onde não existia um começo nem um fim. E a solução que eles conseguiram chegar para conseguir consertar tudo isso era prender uma raposa que possuísse grande poder em um lugar entre o mundo normal e a costa distante, um lugar chamado de Oublieté das Sombras. E tal raposa escolhida para permanecer nesse lugar foi obviamente a herdeira, já que ela tinha sido responsável por tudo isso acontecer. Porém, ela não conseguiria permanecer ali para sempre, já que esse lugar aos poucos ia drenando a sua energia e memórias. Então, era necessário de um substituto para tomar o seu lugar de tempos em tempos, uma herdeira da herdeira. Substituto esse que são os denominados procuradores de ruínas, raposas iguais a gente que acabam sendo atraídas por esse hexágono que prende a herdeira, levando a um ciclo infinito a acontecer, onde libertamos ela, a enfrentamos e, por fim, tomamos seu lugar, sendo presos pela eternidade apenas esperando para que o próximo procurador de ruínas apareça. Porém, existe uma maneira de quebrar esse ciclo, e é através de uma relíquia além desse mundo. Uma relíquia que contém informações o suficiente para fazer a presente herdeira recobrar suas memórias e lembrar que tudo isso já aconteceu diversas vezes. E essa relíquia é o nosso manual de instruções. E, basicamente, é essa história de Tunic, que pode conter erros, porque, como eu disse, a história desse jogo é bem mais complexa do que aparenta. Mas, de qualquer forma, essas são as informações chaves para você conseguir entender um pouco melhor do que se trata Tunic. E, sabendo disso agora, retomamos a nossa busca pelas páginas restantes para completarmos o manual e quebrarmos esse ciclo infinito. E lembra daquele grande obelisco dourado com um desenho de linhas encravado nele? Se formos até ele novamente e usarmos o poder da cruz, uma página aparecerá em nossa frente, e ao pegarmos ela, ela nos revela outro dos grandes segredos desse jogo. Assim como a cruz, outra coisa que é mencionada em diversas páginas do manual é algo chamado de Caminho Dourado. E quando pegamos essa página aqui, a gente descobre o que seria exatamente isso. Olhando para ela, você consegue ver que ela contém basicamente uma folha dourada com diversos números nela. E para que seriam esses números? Esses números fazem referência às páginas desse manual, que se formos em uma delas e a analisarmos bem, a gente vai perceber que existem linhas douradas ou em uma coloração que lembra o dourado. E essas linhas, quando colocadas em cima dessa folha dourada, elas começam a formar um caminho que nos dá sequência de comandos para abrir o portão nas montanhas. E, sério, descobrir isso na primeira vez foi algo surreal. Até o último momento, esse jogo conseguiu me surpreender e me deixar perplexo com a criatividade em fazer descobrir segredos dentro dele.
E conseguindo completar o caminho e descobrindo qual é a sequência de comandos a serem feitos, indo até o portão nas montanhas e o executando, a gente consegue abrir ele, nos levando até uma torre, onde no topo encontramos a última página que nos faltava. Então, tendo finalmente o manual completo, só nos restava fazer uma última coisa. Então, indo novamente ao encontro da herdeira e interagindo com ela, ao invés de uma intensa batalha se dar início, apenas entregamos o manual em suas mãos. E, conforme ela vai o lendo, lágrimas começam a sair pelos seus olhos. Lágrimas que representavam ela estar aos poucos recuperando suas memórias. Com isso, de repente seu corpo começa a brilhar e junto com essas memórias que estavam voltando, seu corpo também retorna ao normal, quebrando assim a maldição do loop infinito. Então, os créditos começam a rolar novamente. Porém, diferente da outra vez, onde mostrava apenas lugares vazios, agora aparece a gente e a herdeira lado a lado, mostrando que não estávamos mais sozinhos nesse mundo, e que teríamos a companhia um do outro pelo resto de nossas vidas. Uou, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu achei que ficaria quando eu peguei para falar sobre esse jogo. Mas eu simplesmente não conseguiria resumir ele em poucas palavras, sabendo o quão bom ele é. Tunic foi um jogo que superou todas as minhas expectativas. Eu já imaginava que eu iria gostar de jogar, mas eu não imaginava que eu iria gostar tanto assim. Tipo, eu cheguei a platinar esse jogo de tanto que eu gostei dele, sendo o primeiro jogo na minha vida que eu fui atrás de querer fazer isso. E com isso, você consegue ter uma boa noção do quanto Tunic conseguiu me impactar. Todo o processo de descobrir suas mecânicas através do manual, as diferentes formas de se encontrar coisas escondidas nele, e, principalmente, a forma que ele revela para a gente seus segredos, fizeram essa jornada ser para mim algo inesquecível, e que com certeza irá levar certo tempo até eu conseguir encontrar outro jogo que irá causar esse mesmo impacto dentro de mim. Porque que outro jogo vai me fazer anotar cada direção das linhas de um desenho na parede para descobrir uma sequência de comandos que irá fazer um baú secreto aparecer? Eu resolvi fazer esse vídeo não só porque eu amei jogar esse jogo e queria compartilhar minha experiência com ele, mas também porque eu sinto que as pessoas não falam o suficiente sobre ele, talvez nem mesmo sabendo que ele existe, mesmo ele sendo um dos melhores jogos já lançados nas últimas décadas. Então, eu espero que através desse vídeo eu tenha conseguido despertar ao menos um pouco dentro de você o interesse em querer jogá-lo, porque esse é o tipo de jogo que com certeza você não irá se arrepender de dar uma chance. Bom, mas é isso por esse vídeo e eu te vejo numa próxima. Tchau!